Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine, sou professora do Instituto Monte Oreb. Na nossa matéria de hoje, empreendedorismo e inovação. O que nós vamos tratar nesse assunto? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é empreender? Empreender, pelo nosso dicionário, vem de um verbo transitivo direto que significa decidir realizar tarefas difíceis e trabalhosas, ou seja, a gente tem que tentar pôr em execução e realizar. Ou seja, o nosso dia a dia, a gente precisa ter atitudes que sejam compreendidas dentro desse contexto. Como isso vai ser feito? Dentro da administração, nós temos a PODC. O que significa? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas atividades são relacionadas direta ou indiretamente com os negócios que fixam as metas e objetivos do dia a dia. Dentro da administração, nós temos a questão de empreender. Então, nós temos o empreendedor e o empreendedorismo, certo? Dentro dessa nossa gravura aqui, nós temos a inovação, o empreendedorismo e o conhecimento. Todos eles são agregados dentro dessa plataforma. De que forma? A gente precisa inovar sempre para acontecer o empreendedorismo. E tudo que a gente vai ver dentro dessa matéria tem que ter o conhecimento agregado. Tudo que a gente realiza no dia a dia, tudo que a gente faz dentro da empresa tem que ser um consenso. Juntar todas as informações e também ter a vontade de aprender sobre todas as vertentes possíveis. O que é o empreendedorismo? Ele é o estudo, é a forma como a gente precisa verificar ele. Ele é voltado para o desenvolvimento dessas competências e habilidades do projeto. De que forma? Você vai ter material disponível, às vezes uma pesquisa que você realiza, às vezes um curso. Também tem a questão de você buscar conhecimento com pessoas no seu dia a dia e essas pessoas poderem trazer esse conhecimento para você. Então são conhecimentos agregados através de várias vertentes. O que é o empreendedor? Ele é um indivíduo. Ele é quem apresenta as habilidades e a competência para criar, abrir e gerenciar o negócio. Então, desenvolver os meios para que a gente tenha acesso a essa informação é a principal capacidade que a gente tem que desenvolver durante todo esse percurso. A gente tem o perfil do empreendedor e as suas características. Mas antes de tudo isso, eu anotei alguns tópicos aqui que a gente também pode utilizar no dia a dia, que é a preparação de um empreendedor. Então, alguns desses requisitos são desenvolvimento de autoestima, de autoconfiança, a crença no próprio potencial. Então, você tem que acreditar naquilo que você realiza no seu dia a dia. Se você não acredita no seu potencial, então tudo aquilo que é desenvolvido no dia a dia não pode ser dado continuidade. Porque a premissa de todo empreendedor é saber o que está fazendo e também ter a desenvoltura daquilo funcionar no dia a dia. Desenvolver suas emoções e atitudes positivas em relação aos itens básicos do negócio. Então, onde você pretende atuar, você tem que ter segurança. Não é que você vá conhecer a área, mas você tem que pisar num ambiente onde você entenda pelo menos as premissas básicas do que você está realizando. Controlar os medos, controlar a ansiedade e a ilusão. Ou seja, não adianta você chegar lá e achar que vai fazer as coisas somente pelo costume. Você tem que fazer as coisas porque você aprendeu aquilo que está sendo realizado. Desenvolvimento de atitudes otimistas, manter a motivação, manter a disciplina, manter o seu profissional atualizado e principalmente você tem que ter uma atividade econômica desenvolvida durante tudo isso. O perfil do empreendedor tem suas características principais. A pessoa que deseja se tornar um empreendedor deve possuir algumas características pessoais. Caso ele não a possua, ele pode se preparar e adquirir. Através de quê? De estudo e esforço. Então, não existe um consenso ou uma fórmula pré-determinada para esse tipo de pessoa. Você vai adquirir conhecimentos e esses conhecimentos irão te levar para uma linha de raciocínio. Existem várias obras que dão alguns direcionamentos. As principais características que a gente pode colocar é aprender com os nossos próprios erros. Às vezes você faz uma vez e quando vai realizar pela segunda vez, dá uma continuidade de um processo que você não sabia. Mas que com o tempo e também com as habilidades necessárias,
você vai aprender a empreender. Então, nunca parar de aprender ou de criar. Dedicar o trabalho, ou seja, você tem que ter uma autodisciplina. Você tem que ter, digamos, uma rotina, um consenso daquilo que tem que ser realizado. Não adianta você achar que vai ser dono do negócio e não tem que cumprir com certas obrigações. A obrigação maior é sua agora que é o empreendedor. Ter a capacidade de organização, de planejamento e de também gestão. Então você tem que aprender com o seu dia a dia. Acreditar no que você faz, você tem que ter o otimismo, ter a responsabilidade principalmente, ser persistente e também ter a visão do futuro. Tudo isso é atrelado à sua capacidade de liderança. Você tem que aprender a delegar também as funções dentro daquilo que você realiza. Às vezes você é um empreendedor único, você é um indivíduo que vai ter que cuidar de todas as áreas. Se você não souber suprir todas as suas áreas, a primeira coisa que você vai conseguir realizar durante esse período é somente uma tentativa, que não vai dar frutos, digamos assim, né? Então, empreender também é ter a capacidade de entender o seu negócio, dar continuidade nele, mas também dar continuidade às outras vertentes. Que outras vertentes são essas? Dentro do perfil do empreendedor, nós temos vários tipos, né? E agora vamos citar eles. O tipo informal é aquela pessoa que entrou realmente num negócio por informalidade. Qual é a característica principal dessa pessoa? É aquela pessoa que simplesmente vai tentar. Não tem nenhum tipo de plano de negócio, simplesmente precisa se virar. Ele não tem recursos, ele não tem meios, ele não tem estudo, mas ele precisa ganhar dinheiro, digamos, diretamente. Então o que ele vai fazer? Ele usa o empreendimento de maneira muito intuitiva. Podemos citar como exemplo a Dona Maria. A Dona Maria não sabe o que fazer, mas ela é muito boa cozinheira, sabe fazer bolos. O que ela vai fazer? Ela vai comprar os materiais de uma receita. Fazendo esses materiais, fazendo um bolo bem feito e colocando às vezes uma vendinha na porta da sua casa. Os seus vizinhos, amigos, parentes são os seus primeiros clientes e ela vai dar continuidade em todo esse processo. Então assim, informalmente ela está se capacitando para depois dar continuidade no restante dos processos. Nós temos o cooperado. Normalmente o cooperado é uma pessoa que sabe fazer muito bem, mas não sabe dar continuidade sozinho. Então ele procura uma cooperativa. Na maioria dos casos são artesãos que utilizam este meio. Por quê? Porque várias pessoas fazem feiras, eventos ou coisas parecidas para eles terem acesso a essa clientela. A variedade chama mais número de clientes, mais número de pessoas. Então assim, você pega um cooperado ou vários deles, realizam um evento grande e esse evento vai dar lucratividade para todos. Nós temos o empreendedor individual. Ele é muito conhecido hoje pelo nome de MEI. São pessoas que saíram da informalidade, né? E agora estão dando continuidade em outros meios. Podem gerar um CNPJ e formas legais de que seu estabelecimento dê continuidade. Nós temos o franqueado e o franqueador. Como que funciona? Às vezes uma franquia pode ser um modelo de negócio para quem não quer usar um modelo próprio. Então a franquia ela já dá tudo efetivamente pronto. E esse franqueador, na verdade, vai utilizar os meios e os recursos dessa pessoa que quer utilizar. Então, ele paga por aquele meio e a lucratividade do meio que está sendo utilizado fica como seu lucro. Temos também o social, é aquela pessoa que trabalha voluntariamente, às vezes utiliza um trabalho social para poder empreender. A maioria dessas pessoas são pessoas que utilizam os meios, abrem o próprio negócio para utilizar com uma equipe de categorias. Nós temos aqui o corporativo. Esse é o meio que toda empresa quer. O corporativo é aquela pessoa que não quer sair da sua empresa, mas ele usa todos os meios possíveis para poder se habilitar e crescer profissionalmente dentro da instituição. Temos também o empreendedor público. O que é ele? Ele é exatamente a pessoa que trabalha para o setor governamental. Então, assim, ele realiza o trabalho profissionalmente, mas também ele quer o reconhecimento pela atividade nobre que ele exerce dentro do governo. Temos o do conhecimento, que é aquela pessoa que realmente
quer capitalizar para empreender. E temos do negócio próprio. O do negócio próprio é aquela pessoa que quer abrir o seu próprio negócio para mudar o seu estilo de vida ou porque ele pensa grande, certo? Dentro desse negócio próprio, nós temos o empreendedor nato, que é aquela pessoa que é tido como uma pessoa que tem isso no tino dele. É uma pessoa que tem uma trajetória. Podemos citar o Bill Gates como uma pessoa que tem que é um empreendedor nato, né? Então, assim, nós temos também o serial, é aquela pessoa que abre várias empresas, é como se fosse um serial killer, mas abrindo várias empresas, para ficar mais claro para vocês. E nós temos também a pessoa normal, que é aquela que quer abrir um negócio, quer minimizar os seus riscos e quer viver daquela negociação. Dentro das motivações para os empreendedores, nós temos aqui alguns tópicos que são os principais, não que sejam apenas esses, mas são normalmente o que fazem as pessoas procurar empreender. Melhor remuneração. Às vezes a gente realiza as atividades melhor sozinhos ou vê que o que faz no dia a dia trazem mais benefícios e mais dinheiro efetivamente sendo empreendedor. Às vezes você começa um negócio próprio e vê que esse negócio vai trazer a rentabilidade esperada. Então você se empenha e vai receber justamente aquilo que o seu empenho deu como garantia. Independência financeira. A maioria das pessoas querem sair da CLT ou de uma empresa pública porque quer empreender e ganhar melhor. Então, tudo que é rendido dentro do dia a dia da empresa é a rentabilidade que essa pessoa vai receber, é o lucro pro labore. Temos a fuga da rotina profissional. Às vezes a pessoa passou a vida toda trabalhando 6 horas da manhã, acordando às 6 horas da manhã, acordando cedo, indo para a empresa, pegando trânsito. Às vezes é uma empresa que utiliza muito dos recursos da pessoa. A pessoa chega cansada, estressada, já não consegue mais ter qualidade de vida. Necessidade de autorrealização. Tem muita gente que tem um sonho em ser empreendedor e vai em busca desse sonho. Temos a prova de capacidade. A pessoa quer realmente mostrar para si e para as pessoas com quem convive que ele tem a capacidade de fazer diferente e melhor. E tem também a questão das pessoas que trabalham por status, certo? Então, o que são essas pessoas? São pessoas que querem empreender para poder mostrar que são capazes e que também desejam ocupar um posto. Às vezes quer ser um diretor, às vezes quer ser dono, às vezes quer mostrar realmente que aquele negócio específico vai trazer um benefício para ele como pessoa. Nós temos que realizar dentro do empreendedorismo um plano de negócios. Dentro desse plano de negócio, a gente primeiro precisa entender o que é um negócio. O negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Então, quando a pessoa deseja montar um negócio, ela tem que saber como funciona, ela tem que se inteirar de como funciona e ela tem que montar realmente um plano. Não adianta a pessoa simplesmente ir pela intuição, simplesmente pegar o plano de negócios e sem relacionar o dia a dia com a realidade, tá? Então, aqui dentro a gente vai ver que no plano de negócio a gente vai descrever a ideia de um novo empreendimento e projetar os aspectos mercadológicos. De que forma? A gente tem que pegar a parte operacional, financeira e de atendimento também, porque existe um comercial dentro disso. Você precisa vender o seu produto ou serviço. Então, assim, geralmente, nos próximos 3 ou 5 anos, você vai realizar aquilo que foi planejado. Então, tem que ser um planejamento minucioso, mas também tem que ser amplo, dentro de um período grande, para você ter uma visão de tudo aquilo que você está realizando. Qual o maior problema hoje das empresas? As pessoas não fazem esse planejamento. Então, quando você não planeja, você pode destruir totalmente o seu negócio. O seu preparo permite a análise da proposta e ajuda o futuro empreendedor a evitar uma trajetória decadente que levará do entusiasmo à desilusão e ao fracasso. Hoje nós temos o Sebrae. O Sebrae é uma empresa que dá todo o apoio ao empreendedor. Seja ele informal, seja ele formal, seja ele um pequeno empreendedor e até mesmo as grandes empresas. Quando vocês tiverem a oportunidade, entrem no site do Sebrae e verifiquem as condições e também todas as propostas que eles têm. Eles têm vários arquivos
que você pode baixar, fazer a leitura e utilizar como passo a passo. Um deles é o plano de negócios. Então a gente tem todo um esboço que pode ser aplicado e você tem toda a trajetória que pode ser realizada através desse esboço. Como a gente pode verificar aqui, nós temos formas de identificar e também de o que não pode faltar no nosso plano de negócios. O que são? A gente precisa escolher, por exemplo, a área geográfica que a gente pretende atingir com o produto e serviço. A gente precisa definir exatamente qual vai ser o produto e serviço. Porque não adianta eu falar para você que eu vendo do A ao Z, sendo que eu não tenho a disponibilidade, sendo que eu não tenho como entregar, eu não tenho a pronta entrega, ou não consigo fazer a entrega efetiva desses materiais ou produtos ou serviços. A gente tem que definir quem é o público-alvo, quem são os nossos concorrentes, quantas pessoas em volta da gente podem levar ao fracasso do negócio. Porque você pode ter um negócio muito bom, mas se você não souber gerir, se você não souber direcionar tudo o que existe dentro do seu negócio, ele pode ficar obsoleto. Você pode ser a melhor pessoa do mercado na região, mas se você não souber jogar a sua informação no mercado, não souber fazer o marketing junto ao seu cliente, você não é reconhecido e você não vai ter continuidade. Qual é a expectativa do crescimento da empresa? Você inicia, mas você tem que ter uma visão lá na frente do que vai ser o retorno dessa empresa. E também tem que saber qual o investimento que você vai realizar, né? A implementação precisa de certo capital, de certo recurso. Então a gente precisa entender diretamente qual vai ser o retorno, qual vai ser o valor que eu vou assumir para poder entrar. Às vezes é R$10 que você precisa para iniciar um negócio de balinhas, por exemplo. Com R$10 você vai lá e compra balinhas. Quantas balinhas deu R$10? A quanto eu preciso vender essas balinhas que eu comprei para ter um retorno para poder comprar mais R$10 de balinhas? Então, tudo isso tem que ser pensado e analisado dentro desse plano de negócios. A gente precisa definir também se você precisa de colaboradores e fornecedores. Então, tem que ter toda uma pesquisa de mercado, a pesquisa dos fornecedores, a pesquisa também das pessoas que vão colaborar com você, tanto clientes, às vezes você também precisa de um funcionário. A quem o plano de negócio é destinado? Quando você vai utilizar essa questão do plano de negócios, a gente precisa entender que o plano de negócio não vai ser direcionado apenas a você, mas a outras pessoas. Às vezes o seu empreendimento é um pouquinho maior do que somente uma barraquinha na frente da sua casa. Você quer montar efetivamente uma loja, um escritório, algo que seja concreto e visível a todos. Mantenedores de incubadoras. O Sebrae, por exemplo, é uma mantenedora. Então o Sebrae, para ele dar apoio, ele tem que entender o que você quer. Então, se você levar o seu projeto, fica muito mais prático e rápido do Sebrae te direcionar no que você precisa realizar no dia a dia. O plano de negócio também se destina aos seus parceiros. Pode ser através de uma permuta, pode ser através de pessoas com quem você tenha contato que podem divulgar o seu trabalho. Através de bancos também a gente tem que apresentar o nosso plano de negócio. Porque às vezes você precisa de recursos financeiros, às vezes um empréstimo, às vezes um patrocínio de pessoas ou de instituições para poder dar continuidades. Os seus investidores precisam saber o que o seu negócio vai ter de rentabilidade, vai ter de informações. Os fornecedores com quem você trabalha a longo prazo, por exemplo, para ele entender que ele pode confiar no seu negócio, que ele pode dar um prazo para você realizar o pagamento, ele tem que entender que a sua empresa está rodando certinho. Então, tudo que gera dentro do plano de negócio gera também uma confiança, porque você se preparou, estudou e está entregando aquilo que realmente você fez. A empresa internamente, todas as pessoas que estão dentro da sua instituição, sendo ela grande ou pequena, têm que estar inteiradas do qual o propósito, qual a missão, quais são os valores dessa empresa. Então, a gente precisa entender o que internamente também vai ser entregue aos nossos colaboradores, as pessoas que participam junto com a gente. E também os sócios. Às vezes você não é uma pessoa que está empreendendo sozinha. Então você está juntando com outras pessoas, às vezes um familiar, um parente, um amigo, que também precisa entender e também precisa ter todo o conhecimento de como vai funcionar esse negócio. Dentro da elaboração de negócio, nós temos algumas ferramentas que vão nos ajudar.
Uma delas é a matriz de SWOT, mais conhecida no Brasil como a matriz FOFA. São forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. São fatores externos e fatores internos, fatores positivos e negativos dentro da sua empresa. Como isso vai ser avaliado? Eu cito que pelo menos 5 itens em cada um vão abrir uma visão para que você tenha mais direcionamento do seu negócio. Quais são os fatores positivos internos? São suas forças. O que dentro da sua empresa vai fortalecer no dia a dia? Quais são os fatores negativos internos? O que dentro da sua empresa pode te derrubar no processo, no andamento, no seu dia a dia? Quais são os fatores positivos externos? Quais são as oportunidades fora da sua empresa, mas que também vão agregar à sua empresa o dia a dia? E quais são os fatores negativos externos, que são as suas ameaças? Às vezes um concorrente, ele pode ser tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Às vezes o seu negócio pode alavancar muito mais do que o seu vizinho. Por quê? Porque a ameaça está dentro do ambiente dele, não do seu. Então, tudo que também é uma ameaça pode ser uma oportunidade. A sua visão, a sua forma de coordenar essa empresa, a sua gestão é que vai fazer a diferença durante todo esse percurso. Então, assim, o que a gente precisa entender dentro dessa formalidade? A gente jamais pode improvisar. A gente tem que ter toda a visão por escrito. A gente tem que ter o conhecimento agregado dentro da inovação, digamos assim. São tópicos que a gente pode estudar aqui, ó. Qual é o volume de capital que você pretende investir? Né? Isso é uma fraqueza? É uma ameaça? É uma oportunidade? Então a gente precisa verificar qual é o retorno que você precisa obter ou que você pensa em obter. Uma coisa é o que você, digamos, remete como objetivo. Outra coisa, o que efetivamente vai realizar durante esse período. Qual a natureza da atividade de trabalho envolvida? O que você vai fazer no dia a dia? Qual é o seu negócio? O que o seu negócio traz de benefícios para essa empresa? Quais são as experiências profissionais? Você se preparou para isso? Você já conversou com pessoas? Você já foi da área? Você já estudou a área? Você tem um curso na área? O que te traz a essa experiência profissional? Quais são os seus objetivos? Gente, a primeira parte que você tem que colocar na sua cabeça: o objetivo leva ao meio, que leva ao fim. Então, tudo dentro de um objetivo traçado, você consegue realizar com mais clareza. Quais são suas atitudes e opiniões a respeito dos negócios? Então, assim, o que você pode fazer para melhorar o seu dia a dia dentro dessa empresa? Quais são as atitudes que você tem que ter? Qual é o perfil que você precisa remeter para ter o resultado esperado? Quais são as características? Quais são suas características de personalidade? Então a gente já verificou que existem os tipos, as características, em qual que você se enquadra? Você já conseguiu ter essa percepção? Quais são os seus conhecimentos e habilidades? Você sabe indicar para a sua equipe ou para o seu negócio? Quanto tempo você pode ficar sem ter um salário mensal? Empreender, você tem que entender que nem sempre o retorno é imediato. Pode levar alguns meses, alguns dias, alguns anos, quem sabe. Então você está preparado nas suas outras habilidades financeiras, na sua habilidade, da sua rede de apoio, digamos assim, para poder ter continuidade a isso? Você tem uma reserva? Você não tem uma reserva? Quanto tempo você conseguiria ficar sem salário, por exemplo, para manter a sua empresa? Como nós estamos vendo hoje, a pandemia. A pandemia alertou muitas pessoas sobre a reserva de como trabalhar dinheiro, né? Quanto você tem guardado para poder dar continuidade? Por exemplo, se você trabalha com um funcionário, você conseguiria pagar o seu funcionário caso acontecesse alguma emergência na sua empresa? Então tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser custeado para que você não tenha surpresas futuras. Outro método que a gente pode utilizar é o Canvas. O Canvas não é a mesma coisa da matriz SWOT, então entenda que cada um tem o seu papel. Eles juntos podem trazer novas perspectivas. O que é o Canvas? É a tentativa de sintetizar as funções das empresas em um único quadro, com o objetivo de criar modelos de negócios utilizando um mapa visual para imaginar o futuro negócio.
com criatividade, permitindo pensar inovações para criar uma proposta de valor única. Através do modelo Canvas, a gente pode usar a criatividade. Pega uma cartolina, faz esse modelinho e usa na sua vida pessoal. Compre post-its coloridos para poder utilizar esses meios. Por exemplo, aqui em azul, quem pode ajudar você? Quem são seus parceiros? Anote em post-its azuis e coloque lá o nome mesmo desses parceiros, pessoas que podem te auxiliar, para você ter uma visão do que você está fazendo. Dentro dessas atividades, o que cada uma dessas pessoas podem fazer. Por exemplo, o meu parceiro pode fazer uma permuta comigo. Eu trabalho com bolos e ele trabalha com docinhos. Então, o meu parceiro vai divulgar os meus bolos e eu vou divulgar os docinhos do meu parceiro. Então, assim, cada pessoa tem um direcionamento. Quando você coloca o nome desse seu parceiro, você pode colocar a atividade que ele pode te auxiliar nesse dia a dia. E também, quem é você e o que você tem. Os seus recursos que podem também auxiliar, você pode colocar ali. Então, tudo que envolve quem ajuda você, quem ajuda a sua empresa, quem ajuda o seu dia a dia, pode ser colocado nesse campo. Como você os ajuda? Então, é a resposta da pergunta, é o valor agregado ao que pode ser realizado. Então, você pode colocar nesses post-it rosa, por exemplo, o que você pode fazer para ajudar essa sua empresa ou ajudar esses seus parceiros. A troca. O que pode ser realizado para melhoria em todas as vertentes, em todos os passos que você utiliza junto com outras pessoas. Agora no verdinho você pode colocar a sua interação, como vocês interagem, como vocês chegam até a pessoa ou como a pessoa chega até você. O que pode ser utilizado aqui? Quem são as ajudas? Os seus próprios clientes podem ser seus promotores, redes sociais podem ser seus promotores, às vezes um site, às vezes uma rede de apoio pode trazer esse retorno. Então vamos colocar eles separados. Então você tem 3 vertentes ali, essas 3 vertentes vão mostrar de onde vem e para onde vai a tua empresa. Então assim, aqui a gente tem que colocar dentro desses post-its laranjadinhos diretamente dinheiro. De um lado os custos, né, o que vai ser gasto, e do outro lado as receitas, o que você ganha. Então o direcionamento daquilo vai te mostrar realmente se você está gastando mais, se você está recebendo mais, se a sua lucratividade está boa, se você está conseguindo ter acesso às informações e também como eu posso explicar para vocês, você pode ter acesso às receitas e às despesas de uma forma mais ampla. Tudo que você gastou fica numa lateral e tudo que você arrecadou, tudo que você conseguiu lucrar na outra lateral. Depois você vai verificar exatamente custos com despesas que vai dar a sua receita líquida. Aqui, como eu havia avisado, eu coloquei para vocês que o Canvas ele não é a mesma coisa que o plano de negócios. Então o Canvas ele apresenta uma interpretação sintética, uma visualização de tudo que precisa ser realizado. Então assim, ele é dinâmico, ele é participativo, às vezes uma outra pessoa que possa ver ele pode te dar uma sugestão, uma ideia, coisas que você às vezes não está visualizando diretamente. Ele é flexível, então ali, às vezes o que era uma despesa pode se tornar uma receita se você encontrar meios para isso. Então, por ser flexível, ele é muito mais fácil de verificar e fácil de montar. Já dentro do plano de negócios, ele é uma visão robusta, ele é mais estruturado, ele é mais encorpado em teorias, né? Então, utilizando o meio do plano de negócios junto ao Canvas, você consegue ter uma visualização mais ampla. Você tem vários modelos de negócio, mas que não são diferentes, eles se unem, eles se complementam para que você possa somar todas as suas atividades de uma forma que a sua visualização, tanto teórica quanto visual, seja ampla, seja também facilitadora do seu dia a dia. Não adianta você fazer um plano de negócios muito complicado, utilizar um Canvas muito complicado, sendo que a sua visualização final não vai ser efetiva, você não vai ter nenhum tipo de interação com o seu negócio, você só está verificando aquilo que você não entendeu. Então procure entender o seu negócio,
Procure entender tudo que você está descrevendo ali, porque não é simplesmente pegar dados e jogar os dados para serem descritos. Eles precisam também ter acesso à estrutura da sua empresa. Assim fica muito mais fácil a sua visualização. Dentro da nossa matéria, a gente vai elaborar um plano de negócios. Então, a gente vai passar aqui mais ou menos um passo a passo, para você ter uma ideia, uma noção de como funciona tudo isso. Dentro do nosso plano de negócios, nós vamos iniciar pelo sumário executivo. O sumário é a primeira parte do seu plano de negócios. Nele você vai resumir as informações mais importantes. Ele deve ser claro, porém breve. É por meio dele que você vai captar a atenção e despertar o interesse do leitor. Seu sumário executivo deve ser criativo, transmitindo profissionalismo e seriedade. Então, quando você vai fazer o seu plano de negócio, você tem que entender que outras pessoas também têm que se interessar por tudo aquilo que você realiza. Ou seja, você faz o plano de negócios do bolo. Qual vai ser o atrativo do bolo? Né? Então, assim, o meu bolo, ele é um bolo de massa fofinha, de massa molhadinha, então ele tem enfeites, ele tem um topo de bolo, ou então ele é um bolo totalmente feito e confeitado sob medida para aquela pessoa. Então, a gente tem que colocar todos os detalhes, mas a gente tem que ser claro e conciso. A gente precisa direcionar qual é o objetivo principal desse tema. Dentro do tema, a gente pode utilizar alguns itens que eu vou descrever aqui para vocês. Nós podemos usar a descrição do empreendimento e o diferencial dele no mercado, a missão do seu negócio, a descrição do perfil do empreendedor e dos seus funcionários. Então, assim, caso você ainda esteja recrutando, você pode verificar dentro do processo seletivo quais são os interesses da vaga e o que pode ser coberto pela vaga. Quais são as competências dessa pessoa. Quais são os produtos e serviços e os principais benefícios do seu produto. Quem são os clientes da sua empresa. A localização da sua sede física, qual será o investimento total, qual será a forma jurídica, você vai ser um empreendedor MEI, você vai ser uma pessoa que está na informalidade, então tudo isso também é direcionado, e também um enquadramento tributário, porque tudo aquilo que você utiliza também tem recursos tributários para ser repassados, certo? O próximo passo dentro do seu plano de negócios é a análise de mercado. Então, na análise de mercado, você vai buscar entender quem são seus clientes, como está a concorrência e como trabalhar com os fornecedores. Essa é uma das partes fundamentais do seu planejamento e da sua pesquisa. Ela vai te ajudar a compreender os aspectos importantes do mercado como um todo. Como que a gente pode fazer essa segmentação? Através dos clientes. Quem são os seus clientes? O que os seus clientes gostam de comprar ou de utilizar? Qual é o produto ou serviço que você vai apresentar para ele? O que vai chamar a atenção dessa pessoa? Nós temos que analisar a concorrência. Em volta, no mercado onde você vai atuar, na região que você escolheu, onde a sua sede vai ficar. Quem são as pessoas que podem ameaçar ou trazer benefícios para a sua empresa? Então, quais são os recursos que essa empresa pode trazer? Os concorrentes são aquelas pessoas que atuam no mesmo ramo que você e que, em caso de estabelecimentos físicos, estão próximos a você e direcionam as pessoas, o olhar das pessoas, para fazer uma comparação entre essa empresa e a sua empresa. E nós também temos que analisar os nossos fornecedores. Por que nós temos que analisar os nossos fornecedores? Nós temos que verificar quais são os produtos e serviços que esses fornecedores podem aplicar para a gente. Não adianta eu ter somente um fornecedor. Eu tenho que ter mais de um, porque se esse meu fornecedor principal me trouxer qualquer tipo de risco ou fechar as portas ou não ter o produto, eu tenho um segundo meio para atuar. Então, o meu segundo fornecedor também é tão importante quanto o primeiro, porque se eu procuro o meu primeiro fornecedor e ele não tem um recurso ou produto ou serviço específico, eu tenho outros recursos para poder suprir as minhas necessidades. Então, assim, o estudo dos fornecedores, eles vão te suprir. Então, eles vão disponibilizar a matéria-prima, os equipamentos, os bens necessários para o funcionamento do seu negócio. Então, pesquise na internet, verifique, tem uma listagem de pessoas que podem contribuir para o seu dia a dia. Dentro do meu plano de marketing, eu tenho que abordar qual é o plano de marketing que eu vou descrever os meus produtos minuciosamente.
Então eu tenho que descrever dentro dele qual é a cor, qual é o tamanho, qual é o sabor, o que vai estar direcionando ao meu cliente ter curiosidade em conhecer a minha loja, o meu produto ou o meu serviço. Então eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente pode utilizar. Por exemplo, o que é o meu produto ou serviço e como eu posso o descrever? O preço está adequado à qualidade? Como ele se destaca da concorrência? Qual setor minha empresa se enquadra e qual o meu plano de distribuição? Qual é o comportamento de compra do meu cliente? O que ele gosta de comprar? Quais são os produtos que vão chamar a atenção dele? Como o meu produto chegará até o meu cliente? Vou vender em loja física ou loja online? Haverá entrega? Como o cliente saberá que o meu produto existe? Então aqui dentro desse plano você tem que colocar todos os direcionamentos que você pensou e que são viáveis. Não adianta eu simplesmente falar que eu tenho uma loja, mas não fazer a divulgação para que as pessoas entendam ou possam comparar os meus produtos com outras pessoas. Hoje em dia o produto online está muito em evidência. Então tudo que você compra online também pode ser um novo meio de marketing ou também de interação com seus clientes. Então hoje nós temos ferramentas de redes sociais que fazem o seu produto ter a visibilidade. Mas ao mesmo tempo você tem que verificar todos esses passo a passos, porque dentro da mesma vertente que você está divulgando, tem os seus concorrentes. Então o seu produto e a sua qualidade são o mesmo do seu concorrente? Ou às vezes você tem um diferencial porque a qualidade do seu produto é um pouco melhor. Mas isso também tem que ser descrito e também tem que ficar visível para todas as pessoas que têm acesso aos seus meios de comunicação. Nosso próximo tópico vai ser o plano operacional. Dentro do nosso plano de negócio, a gente precisa entender que a gente precisa descrever o funcionamento do empreendimento, o passo a passo, como ele funciona. Não é só o atendimento comercial. O comercial é o nosso direcionamento ao cliente, mas a gente também tem que saber operar internamente. Então, o que a gente coloca aqui como tópicos para poder serem relevantes no nosso dia a dia? Qual é o tempo demandado para a realização do processo de venda ou prestação de serviço? Qual a quantidade e qualificação dos meus funcionários para poder prestar aquele serviço de uma forma que o meu cliente consiga ter toda a visualização do que ele precisa? A produtividade dos equipamentos e materiais necessários. Eu tenho tudo o que é necessário para que eu chegue à finalização da minha venda? Por exemplo, eu comprei um produto ou um serviço online. A pessoa vai ter que vir buscar, eu vou ter que encaminhar essa pessoa, eu vou ter que me deslocar, isso vai ter um custo. Então tudo isso também tem que estar operacionalizado, tem que ter uma logística. A capacidade de distribuição e armazenamento. Tudo que eu comprei vai chegar a tempo de eu também enviar ao meu cliente ou de o meu cliente ter esse acesso? E a disponibilidade e prazo dos fornecedores. Todo esse encaminhamento do início da minha operação até o produto final chegar ao meu cliente, tem toda uma logística integrada, tem todo um passo a passo que eu preciso ter todo o cuidado para que não saia de um controle para uma decepção ao cliente final. Sempre um cliente que não está satisfeito com o seu produto ou serviço vai ser repassado para outras pessoas. Isso também gera uma falta de credibilidade da sua empresa. Qual é a capacidade de distribuição e armazenamento e também a disponibilidade e os prazos desses fornecedores? Às vezes eu estou vendendo um produto ou serviço que ainda está no meu distribuidor, mas eu tenho que passar a real informação para o meu cliente. Eu não posso decepcionar o meu cliente. O meu cliente é o meu maior fornecedor de informações, o meu maior marketing. Então, quanto tempo vai demorar para poder sair do meu papel até o meu fornecedor final, do meu cliente final? Então, quanto tempo eu posso agregar de valor nisso? Às vezes eu coloco para você 7 dias úteis e o seu pedido está em mãos, digamos assim. Mas só para chegar até as minhas mãos o meu pedido demora 5 dias. Eu tenho uma margem de 2 dias para poder fazer a entrega para o meu cliente. Isso é um tempo hábil? Então, toda a montagem de como vai ser a operacionalização ou a logística do dia a dia dos meus produtos e serviços sem que eu quebre a regra de estar dentro do meu prazo.
Agora a gente também precisa trabalhar no nosso plano de negócios o nosso plano financeiro. Esse é um dos mais importantes, tá? Então a gente tem que ter uma atenção especial aqui também, porque o investimento total, você vai estar trabalhando com estimativas nesse primeiro momento. Então, toda estimativa tem que estar dentro da realidade, ou o mais aproximado possível, tá? O que a gente vai precisar dentro desses tópicos aqui? Investimentos fixos. Os bens que você deverá comprar para que seu negócio funcione de maneira adequada, tais como equipamentos, máquinas, utensílios e móveis. Então, quando você se propõe a iniciar um negócio, você tem que ter o básico já em mãos, ou pelo menos a estimativa daquilo que você vai precisar no seu dia a dia. O capital de giro é aquilo que engloba a quantidade de dinheiro necessário para fazer o negócio funcionar normalmente. Tudo isso já considerando todos os tópicos, tá, gente? Compra de mercadoria, o estoque inicial, o pagamento de fornecedores, o financiamento das futuras vendas. Então você tem que ter uma estimativa muito próxima da sua realidade para que você não tenha furos no seu dia a dia e que para o seu negócio não se torne também um prejuízo. O investimento pré-operacional. Então são todos os gastos que são necessários antes de tudo que você vai utilizar na sua atividade do negócio. Compreende reformas de imóveis, pagamento de taxas de registro de empresa, hospedagem de site, às vezes um pagamento de um aluguel. Então são várias informações que você tem que ter na ponta do lápis para que não fuja ao seu orçamento, para que você não inicie endividado. Então tudo aquilo que você coloca no seu plano de negócios é uma vertente para que possa dar continuidade sem maiores riscos. E para finalizar essa parte do plano de negócios, a gente também tem a análise de cenários e a avaliação do plano de negócios. Antes de finalizar, faça uma avaliação do seu negócio. Tudo que você descreveu de todos os tópicos e verifica se ele está completo, se ele tem todas as informações pertinentes, se elas estão claras para o seu entendimento e para o entendimento de outras pessoas que possam se interessar pelo seu negócio. Então, se tudo isso estiver dentro do seu plano de negócio, se todos os dados que você precisa estão ali, as mudanças que você precisa realizar estão lá, agora você está pronto para dar continuidade, você está pronto para dar um passo a mais e utilizar esse plano de negócios na ação. É uma continuidade que você precisa entender. E agora, para encerrar nossas atividades, nós temos a gestão da inovação. Coloquei aqui dois tópicos do nosso Peter Drucker. Então, assim, um deles inovação é a função específica do empreendedorismo, seja em um negócio existente ou em uma instituição pública de serviços, ou em um novo empreendimento iniciado por um único indivíduo da cozinha da família, como foi os nossos exemplos com relação aos bolos e doces, né? E também é o meio pelo qual o empreendedor cria recursos produtores de riquezas ou dota recursos existentes com um maior potencial para criar riquezas. Dentro desse contexto de inovação, eu coloquei aqui um breve resumo do que significa. Então, é o trabalho organizado, sistemático e racional. Ele é inteiramente perceptível e conceitual. É complexo e também abrangente, mas é um instrumento específico de empreendedores e também do espírito empreendedor. O meio pelo qual eles exploram a mudança. Inovação é a forma de pensar o novo, é a forma de você trazer novas perspectivas para o seu negócio ou para a sua empresa. É uma oportunidade também para que o negócio seja diferente ou que o serviço seja diferente. Hoje em dia a gente pode utilizar, do nosso exemplo, a questão da cozinha, né? Antigamente a gente tinha a cozinha raiz, hoje a gente tem a cozinha gourmet. Então é um diferencial. Tudo que você hoje utiliza o nome gourmet tem um diferencial tanto agregado de nome quanto de valores a serem pagos por eles, né? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês que são empresas renomadas de âmbito internacional e também são reconhecidas por serem bem-sucedidas nas suas áreas, porque utilizam a inovação como o meio de empreendedorismo corporativo. Ou seja, a Xerox, a HP, a 3M são empresas muito conhecidas e que também trazem para os seus clientes, de forma global, todas as suas perspectivas e as formas como ela trabalha seus produtos ou serviços, de forma que o cliente
seja o principal protagonista e que suas marcas sejam muito reconhecidas apenas pelo seu nome, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Em caso de dúvidas, vocês têm acesso através da plataforma aos fóruns, ao e-mail do Monte Oreb. Estamos disponibilizando todas as informações lá, conforme a demanda que vocês forem apresentando. O material também vai ser disponibilizado através dessa plataforma. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.